Estava numa sala de aula a professora e vários alunos, quando uma delas perguntou à professora: professora, o que é o amor? A professora então sentiu que a criança merecia uma resposta à altura e perguntou, a pergunta inteligente que ela fizeram. E como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e trouxesse o que mais despertasse nele um sentimento de amor para toda a turma. Então, ela pediu que cada um mostrasse o que disseram na hora do recreio. Então, a primeira criança disse: eu trouxe uma flor, não é linda? A segunda falou, a segunda criança falou: eu vou colocá-lo na minha coleção. A terceira criança completou: eu trouxe esse filhote de passarinho, ele havia caído no ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? Assim as crianças foram colocando. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança envergonhada, pois nada havia trazido. A professora se dirigiu a ela e perguntou: meu bem, por que você nada trouxe? A criança timidamente respondeu: eu vi a flor, mas arrancá-la fiquei com dó, por causa do perfume que ela exalava. Mas preferi dá-lo para que o seu perfume exalasse por mais tempo. E também uma borboleta leve e colorida, ela era linda demais, eu deixei ele voar. Vi também o passarinho, ao cair, e olhar triste da sua mãe, e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, tragam comigo o perfume da flor, a liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. E então, como posso mostrar o que trouxe, se nada sei? Então a professora agradeceu a criança e lhe deu a nota máxima, pois ela fora a única que percebera que só podemos trazer o amor é aquilo que fizemos com o coração. Então essa é uma mensagem de histórias de uma criança, da autora Eliane de Araújo da Fonte, Contos do Espiritismo, para a nossa reflexão da noite de hoje. Então, antes da palestra, nós sempre fizemos uma breve oração para que nós nos concentramos e entendemos aquilo que o nosso irmão vai trazer de mensagem para nós. Eu queria que todos nós baixássemos nossos olhos e concentrassem no ambiente que nós estamos. Eu rogo ao nosso Deus Criador, nosso Jesus Cristo, Príncipes e dos anjos guardiões que sempre estão conosco, essa noite nós possamos nos concentrar, entender a mensagem que vai ser nos passada através do nosso irmão Peruzinho, para os ensinamentos que ele prega sempre lá no Lar Espírita de Concórdia. Esperamos que os bons espíritos e os mentores espirituais o iluminem, que possa transmitir-nos com clareza, e agradecemos a presença dos espíritos encarnados e desencarnados, e que ao sairmos daqui possamos estar melhor do que aqui entramos. Que assim seja. A palavra, nosso irmão Terezinho. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Mas eu acho que eu nem preciso mais fazer a palestra, porque ele já falou, já convocou todos os espíritos encarnados, então acho que o nosso tema da palestra aí já vai mudar. Então, pelo que eu vejo aí, não vai ter ninguém com medo dos espíritos aí, ou tem alguém que tem medo aí? É comum alguém falar em espírito, casa espírita, as pessoas já ficarem meio arredias, com medo. Mas por quê? Por desconhecer a informação correta. Vimos na mensagem que ele leu a beleza da simplicidade da criança. Ao não colher a flor, ao deixar a borboleta livre, ao colocar o passarinho de volta no seu ninho, a simplicidade. Então a doutrina espírita também ela vem com a sua simplicidade trazer os conhecimentos. Ela não vem mudar nada, porque as leis que Jesus nos trouxe não foram criadas por ele. Leis divinas, o próprio Cristo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento às mesmas. Imagina se Jesus viesse contrariar o que Deus já tinha determinado. Muito pelo contrário, ele veio trazer o cumprimento dela. Então, dentro da espiritualidade, a mesma coisa. Eu já vi que ninguém vai ter medo, né? Então, dos espíritos. Tem algum médium que vê os espíritos?
A questão da evidência. Alguém já viu um espírito? Quem viu? Queria, mas não vê? Vamos ver. Hoje eu vou dizer para vocês que todo mundo vai poder ver espírito. Todo mundo. Com certeza todo mundo vai ver espírito hoje. Se vocês quiserem, senão nós paramos por aqui sem problema nenhum. A alma do homem é um espírito encarnado. Todo mundo aqui é espírito. Todo mundo conhece um espírito, todo mundo vê um espírito, ama um espírito. A alma do homem é um espírito encarnado. É o nosso ser espiritual. Nós somos espirituais ou materiais? Seres materiais ou seres espirituais? Materiais. Somos espirituais. Estamos temporariamente num corpo físico. Porque quando o nosso corpo ficar, nosso espírito continua. Por isso que fala aqui, a alma do homem. Na realidade, então, a alma e espírito é a mesma coisa. Só que ele fala que nós estamos encarnados. Usando uma vestimenta de carne, porque ela é necessária para o nosso aprendizado. Nós temos dentro do nosso corpo espiritual, a parte do corpo espiritual, o nosso espírito, que seria o nosso cerne, e o corpo físico. Então nós temos três dimensões, três corpos ao mesmo tempo. Nosso cerne principal, que é a nossa alma ou o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, que é o chamado perispírito, e o nosso corpo físico, esse que a gente usa, a nossa aparência. Então, não é tão difícil. Nós estamos parcialmente no plano da matéria e estamos parcialmente no plano espiritual. A gente vive as duas realidades ao mesmo tempo. Quando é que é o plano espiritual? Será que é lá longe, distante? Não, é aqui mesmo. Só que numa dimensão diferenciada que os nossos olhos não conseguem enxergar. Quem de vocês já foi para o plano espiritual? Todos. Todos vocês. Ah, mas eu não fui. Foi. Quem não sonhou? A gente sonha. A gente está aqui no plano espiritual, não está mais no plano da matéria. O corpo físico permanece em repouso na cama, mas o espírito, que é o corpo perispiritual, se liberta do corpo físico e adentra ao espaço do plano espiritual. Ah, sonhei com minha avó, sonhei com meu pai, sonhei com minha mãe, com meu tio, com meu irmão, com meu sobrinho. Será que foi um sonho? Ou foi um encontro real no plano espiritual? Na verdade, o que interpretamos por sonho é um encontro real no plano espiritual. Então todo mundo viu o espírito, todo mundo já conversou com o espírito. E a gente não precisa ter medo. Por que vamos dizer o seguinte, só tem espíritos bons? O que eles acham? Não. Porque o espírito, depois que ele desencarna, ele é o mesmo quando encarnado. Se é uma pessoa boa, vai ser um espírito bom. Se é uma pessoa má, vai continuar sendo um espírito mau. Ele não vai melhorar porque ele desencarnou. Ele tem muita coisa para aprender. Então ele continua sendo. Logicamente que a gente pode encontrar esses ainda no plano espiritual ainda. Ao longo da história, muitos temas, muitas obras com o tema espiritual já foram de conhecimento ao público. Novelas, Viagem, lá em 1975, repetida em 94. Páginas da Vida, em 2006. Almas Gêmeas, Escrito nas Estrelas, em 2010. O Profeta, em 2006. Filme Chico Xavier. O filme Nosso Lar. O filme dos Espíritos. Uma Mente Brilhante. O Sexto Sentido. Amor, Eterno Amor, e está saindo agora, no próximo mês, mais um filme da obra do Chico Xavier também. Então, quer dizer, não é um tema desconhecido, a relação matéria e espírito para nós. Porque a própria mídia, a própria obra já traz esse conhecimento ao longo do tempo. Então, não é necessário que alguém acredite ou não na existência de espíritos
para que atuem de forma mais diversas na vida das pessoas. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema. Pode continuar não acreditando, mas eles existem e eles continuam nos auxiliando. Precisamos. Então, que definição se pode dar dos espíritos? Kardec pergunta na questão 76 do Livro dos Espíritos. E ele nos responde: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, se não existisse o nosso planeta Terra, os espíritos continuariam a existir da mesma forma, como vão continuar a sua existência após a nossa desencarnação. Continua. Então, a nossa vivência na matéria é a escola que a gente precisa. Porque quando a gente vai no plano espiritual, a gente faz planos, a gente aprende, a gente se compromete, eu vou melhorar, eu vou fazer tudo certo dessa vez. Mas quando chega aqui embaixo, quando reencarna, bate o esquecimento, bate as questões da matéria e muitas vezes nós mudamos a nossa programação. É que nem um engenheiro, quando faz, a gente pede para ele fazer um projeto de uma casa. Ele fez o projeto bonitinho, entregou para nós o projeto. Está aqui o projeto da sua casa. Aí eu contrato um pedreiro, mas na hora, olha, aqui ó, era para ter uma parede, não, eu quero que você deixe aberto aqui, porque muda, a janela você passa para lá, porque isso, quer dizer, eu fiz um projeto lá no plano espiritual, quando chega aqui eu mudo totalmente o projeto. Isso são as nossas necessidades de aprendizado. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Como é que se formam os espíritos? Então, Deus os cria como todas as outras criaturas pela sua vontade. Todos nós somos criados por Deus, simples, ignorantes, mas Ele nos deu o nosso livre-arbítrio para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada evolutiva. Somos nós que decidimos o que nós queremos. Então, se acontece alguma coisa na nossa vida, não adianta culpar ninguém. A responsabilidade é nossa. Nossa decisão. Das coisas boas e das coisas más. Então, as consequências disso também é nossa responsabilidade. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Mas também eu não faço bem. Aí tem mais uma outra situação. O mal derivado de um bem que eu não faço também é minha responsabilidade. Veja que não é preciso só fazer o bem e deixar de evitar de fazer o mal. Então, se eu posso fazer o bem, posso ajudar alguém, não faço, e acontece um mal por aquela ajuda que eu deixei de dar, eu tenho responsabilidade sobre isso também. Porque era algo que eu poderia fazer, deveria ter feito e não fiz. Isso causou um mal a alguém. Há mais espíritos no plano espiritual do que reencarnados. Isto explica porque o número dos mortais cresceu tanto através dos séculos. Bom, mas de onde que vem tanta gente assim para aumentar o número da população do nosso planeta? Segundo algumas literaturas, tem 7 espíritos lá em cima para cada um de nós aqui embaixo. Aqui na Terra, não nos outros globos habitados. Porque, obviamente, nós não vamos querer presumir que só a Terra tem a vida. Então, o próprio Cristo, a casa do meu Pai, tem muitas moradas. Então, significa que tem espíritos em muitos outros lugares. Tanto é que está vindo uma leva de 200 mil espíritos, vindo de Órion, uma estrela de primeira grandeza, para auxiliar a Terra a alavancar esse processo da transição e se tornar um planeta bem melhor. Então, tem espíritos realmente elevados, com questão de nível intelecto e a questão também moral, muito grande. E o primeiro importante é que esses espíritos não têm compromisso com ninguém da Terra. Eles não conhecem ninguém na Terra, não têm dívida com ninguém, não têm nada. Então o objetivo deles é vir aqui trabalhar pelo bem. Então esses que vão alavancar o nosso planeta para elevar ele. Qual dos dois mundos? O mundo espírita, o mundo espiritual, ou o mundo corpóreo principal na ordem das coisas? O que vocês acham? Que o nosso planetinha aqui é o principal ou o mundo espiritual? O mundo espiritual, né? É o que ele diz, o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Se Deus resolvesse amanhã, vou acabar com a Terra, não tem problema nenhum. Nós iríamos desencarnar, mas continuaríamos como espíritos, sobrevivendo à necessidade, cada um espiritual.
poderíamos continuar em outro planeta, em outro local, em outra morada que seria designado para nós. Então, a Terra deixaria de existir, mas muitas outras moradas para as nossas necessidades. Então, o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio labor. Ele avança na razão da sua maior ou menor atividade ou da sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe falecem. Então, aquilo que eu já falei. A questão nossa evolutiva depende de quê? Exclusivamente de nós. Se eu quero fazer as coisas de forma positiva, fazer sempre o bem, buscar a questão da elevação, do conhecimento, das questões morais, é uma opção minha do crescimento. Ah, mas eu não preciso disso. Então tem muita gente que acha que só as questões da matéria, valorizam só a questão da matéria. O importante é a matéria, é viver os gozos da matéria. Para eles isso é importante. Mas e depois? Quais serão as consequências? Se nós temos um corpo físico, nós temos que alimentá-lo 3 vezes por dia. Temos que tomar café, temos que almoçar. Se não der um lanchinho para meia tarde e mais a janta. Quantas vezes nós alimentamos nosso corpo espiritual por dia? Ele também precisa de alimento. Como é que nós vamos alimentar o nosso corpo espiritual? Através da ligação com o Pai Criador, com Deus. Através da ação. Através das nossas boas ações. Esse é o alimento. Nós temos que alimentar o corpo físico, nós temos que alimentar o nosso corpo espiritual também. Os dois precisam estar em equilíbrio. Então, é o que acontece muitas vezes, as questões de desequilíbrios. E quando a gente desequilibra o corpo físico, é uma doença. Mas a origem está onde? No espírito. Todas as nossas doenças têm causa espiritual. Toda a nossa cura tem causa espiritual. O corpo físico vai adoecer quando o espírito está doente. O físico vai curar quando eu curar o meu espírito. Enquanto não curar o espírito, eu vou muitas vezes buscar soluções na medicina, devo buscar sim, mas é paliativo. Eu estou com dor de barriga, ele vai lá dar um remédio para curar a dor de barriga. Meia hora depois passou a dor de barriga. Mas qual foi a origem dessa dor de barriga? Um excesso de comida, um excesso de bebida, alguma outra situação, ao longo de vários dias, vários períodos. Causa e efeito. Então, o efeito final é a dor de barriga. Mas qual é a causa? Excessos cometidos anteriormente, que hoje é assim a questão nossa, que nós devemos nos preocupar. Então, para cada nova existência, o Espírito traz um grau de inteligência, ganhou em inteligência e moralidade nas suas existências pretéritas, assim como os germes da imperfeição de que ainda não se expungiu. Então, por que a gente precisa voltar de novo, reencarnar, mais uma, mais duas, mais três? Para sempre evoluir um pouquinho. Porque nós não temos ainda a capacidade de fazer uma evolução, tipo Chico Xavier, por exemplo. Quantas encarnações será que ele queimou nessa última dele? Quantas a menos ele vai precisar vir? Eu acredito que muitas. Pela obra assistencial, pelo que ele fez, pelo seu exemplo, pela sua conduta moral, pelo seu trabalho, muitas encarnações ele vai deixar de ser necessário para ele, esse processo evolutivo. Isso é conosco. Se nós optarmos por isso, nós também podemos fazer isso. Também temos essa prerrogativa de avançarmos no caminho espiritual. Então só depende de nós. O que os espíritos nos dizem também, os espíritos podem se degenerar. Ou seja, hoje está numa situação ficar pior do que está hoje? Não, eles dizem que não. Então, à medida que avançam, compreende que é distanciável da perfeição. Então, à medida que a gente vai se aprimorando, elevando, a gente vai entendendo melhor. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí veio e não esquece. Agora, existem situações que ele pode permanecer estacionário, mas não retrogrado. Ele pode não avançar. Alguém que se dedica ao mal, que só pratica o mal, faz o mal, ele é estacionário, porque não existe uma evolução. Ele poderia ter evoluído mais, mas não conseguiu. Ele não retrogrediu. Existe uma aceita, que se você faz mal numa vida, você vai voltar numa outra como um animal. Não existe. A questão da metempsicose não existe. Somos seres já humanos,
Já ultrapassamos aquilo lá, vamos continuar humanos. Agora, o que pode acontecer aqui agora, nessa situação aqui, estacionária? Alguém que pratica o mal. Como a gente sabe que estamos passando por uma transição do nosso planeta, o planeta Quiron está chegando próximo da Terra. Vai ser um pulinho para determinados espíritos que não vão mais ficar na Terra, passarem a habitar esse novo planeta. O novo planeta vai ser a Terra há 50, 100 mil anos atrás. Foi o que aconteceu com a Terra, quando chegou próximo de Capela, onde aí se originou a história de Adão, que perdeu o paraíso. Esses espíritos também que estavam na Terra, quando estiverem lá em Quiron, eu perdi o paraíso. A Terra, comparado com aquilo que eles vão pegar, é um paraíso. Vão sentir saudades muito daqui, como muitos terrenos sentiram saudades de Capela quando tiveram que migrar de lá para cá, para aprender e depois voltar às suas origens. Nós temos uma chance agora de trabalhar no bem, queremos ser habitantes de um planeta inferior ainda ao nosso. Quando o espírito empregou mal uma existência, isto é, quando nenhum progresso realizou na senda do bem, a essa existência lhe resulta sem proveito. Ele tem que recomeçar em condições mais ou menos penosas, por exemplo, da sua negligência ou má vontade. É isso que eu acabei de falar. O planetinha está chegando, então vai sofrer um pouco mais. Mas o que acontece? Ele vai chegar numa situação difícil, mas ele vai ser a alavanca daquele planeta, as inteligências que vão conduzir o aprendizado, o ensino, para poder elevar também o crescimento daquele planeta. O que aconteceu conosco aqui, quando chegaram os egípcios, o povo egípcio, que é exótico, os hindus, os árias, o povo da Índia. Todos eles não são nativos da Terra, são povos exóticos que vieram de outro local. Então, aqui se funda o dogma da reencarnação. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá cada vez de nós melhorarmos. Nós somos sempre aquela parábola do filho pródigo. Pega a oportunidade, hoje eu não quero mais isso aqui, saio pelo mundo e quando bati bastante a cabeça, tem que voltar. Então Deus tem paciência, Ele espera, Ele dá oportunidade para todos os nossos, seus filhos, a crescerem. Mas também cada um tem a decisão. Se eu vou me avançar no processo ou então tem que esperar bater a porta do arrependimento. Se eu não tivesse feito isso. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre as nossas ações e atitudes. No intervalo das existências corpóreas, o espírito é errante e vive a vida espiritual. A erraticidade carece de duração determinada. Então, a erraticidade é o período que se vive entre uma encarnação e outra. Então, cada período desses é chamado de erraticidade. Existe uma duração determinada? Não. Não existe, tem que ficar 50 anos, tem que ficar 70 anos no plano espiritual. Vai depender de cada um. Quanto tempo nós vamos passar pelo umbral? Quanto tempo nós vamos ficar no umbral? É queimar as nossas últimas gordurinhas. E quanto tempo nós vamos na academia lá malhar, na academia lá no umbral para queimar nossas gordurinhas mais rápido? Então é aí que vai demorar. A passagem lá é a consciência. É nos libertar dos males praticados. Tomar consciência, tomar o arrependimento, bater a porta do arrependimento. Quanto tempo André Luiz ficou? Alguém lembra? 8 anos? Não foi nada. André Luiz ficou 8 anos lá no umbral. Mas tem espíritos que já são milenares, seculares, essas questões de sofrimentos. Arraigados de sofrimento. Presos no seu monoideísmo, aquelas ideias fixas, com sedes de vingança, de ódio, de rancor, fica só com aquilo na cabeça, não lembra, não pensa em mais nada, nem sequer de fazer uma oração. Isso por dezenas de anos, muitos anos. A pessoa fica só presa numa ideia e não consegue lembrar de pedir ajuda. Jesus me ajuda, meu Deus me ajuda. Não consegue. E sofrendo.
Então só depende de queimar as nossas gordurinhas espirituais. Né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Será que eles conseguem nos influir? A resposta que os espíritos dão para Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. A qual deles a gente vai dar mais ouvido? A gente escolhe. Ao nosso anjo protetor ou aquele que quer nos conduzir a situações adversas. A decisão é nossa. E naquela história do menino que foi perguntar para o avô, daí o avô foi contar a história. Diz: eu tenho 2 lobos dentro de mim, que vivem brigando. O menino: vô, qual que ganha? Aquele que mais eu alimentar, com a bondade ou com o ódio. Então, aquele que eu mais alimentar vai ganhar. Então é assim a nossa vida. Eu vou alimentar as coisas boas ou as não boas. Decisão é cada um de nós. Então, a influência dos espíritos, sim, é muito grande. Se nós estivermos com o nosso pensamento elevado, em preces, nosso pensamento em auxiliar o próximo, nós vamos estar buscando uma ótima companhia. Agora, se não estivermos justamente no contrário, se estivermos nos vícios, na drogadição e outras situações, que companhia nós vamos estar trazendo para o nosso lado? Espíritos que tenham o mesmo tipo de afinidade. E vão nos influenciar. Ah, bebe mais um, fuma mais um. Aquele vício através da influência dos amigos. Então João anota na epístola 1, do capítulo 4, versículo 1, meus bens amados, não criais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É que vem nos trazer isso. Não acreditais em todos os espíritos. Primeiro vê se são de Deus. Quais as suas intenções? O que eles planejam? O que eles ensinam? Então nós temos, o Kardec já nos traz, espíritos superiores nunca nos dão ordem. Nenhum. Nenhum espírito superior diz: olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Eles dão conselhos para a coletividade, para melhorar. Eles aconselham. Deixam que é nosso livre-arbítrio seguir os conselhos ou não. Agora, aquele espírito que vem e diz: olha, você tem que fazer isso, 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 já pode colocar aqui, ó, entra essa classe aqui, ó, não criais em qualquer espírito. Já são mais de nível mais inferior. Os superiores sempre nos aconselham, nos querem bem, enquanto os outros já querem nos governar, né? Entidades espirituais que gostam somente de fazer o bem, de ajudar para o bem, de participar qualquer esforço para o bem. Então, aqueles que gostam de nos auxiliar sempre de forma positiva. No entanto, há outras inteiramente voltadas ao contrário, dando vazão às suas inclinações inferiores, ainda não devidamente transformados. São aqueles espíritos ainda recalcitrantes, ainda que não entendem as leis divinas. Né? Uma vez que nós sabemos disso, observe o tipo de sintonias, de contatos mentais que faz e que deseja fazer com os espíritos. Então, se a gente está sempre em uma sintonia positiva, a gente vai entrar em contatos. A gente pode ter uma ideia desse contato, essa sintonia com os espíritos, quando a gente levanta. Como? Dormir, estou bem, de manhã cedo eu levanto mais cansado do que eu fui dormir. Parece que um trator passou em cima de mim. Mas como, poxa? Fui dormir bem. Estou mais cansado do que quando eu fui dormir. Tipo de vibração e de sintonia no nosso momento espiritual nós acabamos tendo contato. Negativas. Nós absorvemos aquelas energias negativas. Se eu fui dormir bem e levantei de manhã com aquela sensação, ah, que dia lindo, maravilhoso, que coisa boa, né? Levanta maravilhosamente bem. Aquela sensação de jardim florido, de flores, de perfume, que nem o guri viu, de borboletas. É aquele jardim lá no plano superior, plano espiritual, aquele encontro com amigos, naqueles jardins maravilhosos que a gente teve. Então isso dá um parâmetro
de como a gente pode reconhecer as nossas sintonias espirituais. Então analise os conteúdos dos seus pedidos também dirigidos ao além, o teor das suas expectativas diante da vida, mantendo a certeza que de quaisquer que sejam as suas buscas, alguma entidade espiritual a elas se associará. Então o que a gente pede para a espiritualidade? Coisas boas, positivas, ou coisas objetivas da matéria? Alguém vai se associar ao meu pedido, positiva ou negativamente. Então tudo a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa e muito cuidado com o que a gente pede, que nós podemos chegar a esse encontro dessas companhias espirituais. Eles vão se associar. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Como é que a gente pode neutralizar se a gente acha que está tendo uma influência? Kardec pergunta na pergunta 469. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. A receita está ali. Ou Jesus diz, a caridade, né? Não façais aos outros o que não gostaria que fizesses a vós. Fazer a caridade. A caridade é simplesmente eu dar uma esmola para o guri que está na esquina, que está no semáforo, pedindo um pãozinho, quando vem pedir na minha casa. Esse não é o verdadeiro sentido da caridade. A pergunta está no Evangelho, qual o verdadeiro sentido da caridade que Jesus nos ensinou? 3 itens. Alguém lembra? Primeiro? Com a letra B. Benevolência para com todos. Que eu sou bom para com todas as pessoas. Tudo começa com a letra I. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Aceitar as pessoas como elas são, com seus defeitos e com as suas positividades. Não querer mudá-las, tem que entender como as pessoas são, aceitá-las. E por fim, a grande, importante, a letra P, perdão para nós e para os outros. Primeiro para a gente. Se a gente não souber nos perdoar, como é que nós vamos perdoar o próximo? Se a gente ainda não consegue nos perdoar. Então, primeiro se a gente ao fim do dia só perguntar se eu fui benevolente para com todos que hoje me procuraram no meu dia, eu fui indulgente, eu me perdoei se eu fiz algo errado, ou perdoei o meu próximo. Isso, se a gente vê, está ligado à questão 919A do Livro dos Espíritos, que é o exame de consciência que Santo Agostinho fazia antes de dormir. Ele pensava, o que eu fiz hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu ofendi a Deus em primeiro lugar? Será que eu fiz mal ao próximo, aquele meu familiar, amigo, colega, trabalho? Fiz alguma coisa que me prejudicou a mim mesmo? Se algo eu fiz incorreto, no dia seguinte, com o meu próximo, vou buscar a correção. Se for comigo, vão me perdoar e tentar me corrigir. E com Deus, entrarem através da prece, através da oração. Então, essa é a verdadeira caridade, que vai nos trazer a colocar sempre em contato com Deus. Né? Desconfiai especialmente dos espíritos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual é o nosso lado fraco? O que está no topo da pirâmide? Tentação. Mas o que vai nos tentar? O que vai nos tentar? O nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Se algo de bom não acontece no dia que a gente pratica, vamos fazer um passo a passo, vamos voltando. Quando é que a gente vai chegar lá? No nosso orgulho, no nosso egoísmo. Não tem jeito. Se a gente fizer alguma coisa errada, voltando passo a passo, nós vamos... eu fui orgulhoso. Poxa, não devia ter feito. Eu fui egoísta, eu quis para mim. Quis ser melhor do que o outro. Sempre vai dar um desses dois, porque são as causas de todos os nossos males. Que é o orgulho e o egoísmo. Então, a gente vai combater orgulho e egoísmo com a caridade. Fazendo o bem
sendo benevolente, sendo indulgente, aprendendo a nos perdoar e a perdoar ao nosso próximo. Decisões quanto ao estilo de vida e as suas relações de afeto ou desafeto, ao rumo que dê as suas realizações na faixa da honestidade ou da desonestidade, funcionarão como tomadas ideais para a ligação com nobres mensageiros da luz ou com desafortunados agentes da sombra. Então, nós, mais uma vez aqui, entra o nosso livre-arbítrio. Busque a Jesus, una-se a Ele em tudo que faça. Viva com alegria interior, aprenda a enfrentar e superar problemas sem ódio, sem guardar mágoas de ninguém. Então, isso é importante, viver com alegria dentro de nós, aprender a enfrentar os nossos problemas. Por que está acontecendo? Se está acontecendo isso, o que eu tenho que aprender com esse problema? Com essa situação? Por que estou passando isso? O que Deus está querendo me ensinar com isso, que eu não aprendi ainda? Em vez de ficar, mas comigo de novo, não, mas eu já passei por isso, e vou ficar me lamentando. Vai resolver o problema? Se eu agradecer a oportunidade de aprender e buscar ajuda superior, eu posso encontrar uma solução fácil, rápida. Quanta gente que vai dormir com problema de trabalho, de serviço, fica uma semana, 2 semanas e não encontra a solução. Lá para 6, 4 da manhã, um dia, nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? Apareceu a solução do problema, porque eu não tinha conhecimento. Naqueles passeios que eu faço à noite, um amigo, um familiar, disse, olha, faz dessa maneira. E aí é aquela que eu me lembro, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Porque eu não tinha conhecimento. E a gente passa a ter esse conhecimento dessas informações. Vê como é bom ter amigos bons que podem nos ajudar no nosso dia a dia, né? Solte-se, viva em clima de liberdade espiritual, por conservar o coração e a mente livre de vínculos com espíritos perturbadores. Busque Jesus e tudo que se refira ao bem. Esteja certo de usufruir a melhor assistência invisível, atraída por suas felizes predisposições morais. Jesus é nosso mestre, modelo e guia. Então, porque ele é o maior exemplo do que nós podemos seguir de homem perfeito, da sua perfeição que esteve aqui na Terra. Né? Quando um familiar falece e volta ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, não se torna melhor nem pior do que era quando no corpo físico. Então, que a gente falou antes, quando a gente desencarna, continua sendo. Um familiar nosso vai continuar sendo exatamente igual. A gente sabe que muitas vezes pega uma pessoa ranzinza, um familiar. Será que ele vai melhorar? Não, ele vai continuar sendo ranzinza lá do outro lado. Se era uma pessoa boa, caridosa, vai continuar sendo boa lá. Mas o que acontece? Nós costumamos, um erro nosso, grande parte nossa, fazer pedidos. Vou pedir para o meu pai que me ajude, vou pedir para minha mãe que me ajude, vou pedir para minha avó que me ajude. Não se faz isso. Nós não sabemos, não espiritual, como é que ele está do outro lado. Eu vou estar pedindo uma situação que ele não pode ou não deve atender. Eu vou estar pedindo ajuda para alguém que muitas vezes necessita de ajuda. Das nossas preces, necessita das nossas orações. E a gente às vezes fica perturbando com pedidos inadequados. Então, quando a gente for fazer algum pedido necessário, que a gente precisa na nossa vida, e a gente precisa todo dia, para quem nós devemos nos dirigir? A gente esquece nosso anjo guardião. Todo dia, está 24 horas ao nosso lado, ele é o intermediário de Jesus. Jesus é o que se comunica com Deus. Na empresa a gente vai direto para o diretor, gerente, presidente, para resolver nossos problemas, ou a gente vai para o encarregado do setor, que esse vai para o gerente e vai para o diretor principal? O anjo guardião tem solução. Ele é um espírito elevado e sabe como nos ajudar. Se ele não consegue, ele vai para Jesus. E todas as soluções. Então a gente esquece de pedir a solução que está mais próxima, que pode nos ajudar. Quantas vezes a gente lembra dele? Muito poucas, né? Agradecê-lo diariamente por estar conosco, estar presente, nos auxiliando, nos amparando, nos inspirando, nos trazendo coisas boas. 1 minuto, 2 minutos, um contato, agradecê-lo. A gente está no carro, está dirigindo, fazendo uma prece, mentalizando, agradecendo pelas coisas boas que acontecem e continuar sempre nos auxiliando. Né? Confie sempre em Jesus e em Deus, Pai de todos nós, e a Ele dirige as suas preces ou o seu pedido.
Então sempre que a gente tiver, vamos começar. Nosso anjo guardião, Jesus, para chegar até a Deus. Porque diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não tem conhecimento. Não cai uma folha de uma árvore, que Deus, tudo é energia, tudo está interligado no universo. Então Deus tem conhecimento de tudo. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso. Eu não vou ficar rezando, eu não vou orar pedindo ajuda. Ele sabe o que eu preciso. O que é que eu demonstro com isso? Orgulho. E Deus quer que sejamos humildes. Vamos realmente, olha, Senhor Deus, eu preciso de ajuda. Eu não consigo resolver essa situação, eu não consigo resolver esse problema. Mostrar a nossa humildade, que a gente aprende a ser humilde. Com certeza, a partir daí, haveremos de obter a ajuda necessária. Né? O Espiritismo, então, que se funda no conhecimento das leis, até agora incompreendidas, porque a gente vê questões da Bíblia e de outras situações, não se compreendiam as leis divinas, as leis de Jesus. E, através da codificação, quando Cristo disse, vos enviarei um outro Consolador que vos dirá tudo o que vos disse. Ao longo do período será esquecido. Então Jesus sabia que os ensinamentos que ele trouxe há mais de 2000 anos seriam esquecidos. Preparou um dos seus auxiliares, dos seus conterrâneos que viveu com Cristo há muito tempo, veio até um pouquinho antes de Cristo, e enviou para, não mais como uma pessoa, mas como uma doutrina, que é o Espiritismo, o Consolador prometido. Então buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se a gente buscar dentro da justiça, aqui não. Já sei. Vamos ver o que o cancioneiro espírita diz pra gente aí. Então que possamos refletir, que a partir de hoje não temos mais medo de espírito nenhum, não tem problema, a gente já sabe, todos nós somos espíritos, filhos do mesmo Pai, o mesmo objetivo, de um dia
alcançarmos a perfeição. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare. Muito obrigado pela atenção. Vamos agradecer aqui a excelente palestra do Sr. Peruzinho, que tão gentilmente saiu de Concórdia, uma noite gelada e fria, né, para vir aqui trazer essa mensagem para nós. Então, no encerramento da nossa palestra de hoje, quero só dizer que temos a água crucificada ali, né, e antes nós teremos uma sessão de paz, né. Eu pediria que após a oração final nós nos dirigíssemos, vocês que interessam fazer paz, aqui, e Marcelo vai coordenar.